Amém, irmão. Paz de Jesus para todos. Amém? Amém. Estão aí? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Mas acho que comeu muito chocolate hoje, hein? Amém, irmãos? Vamos falar sobre um personagem chamado Eliseu. Profeta Eliseu. 1 Reis 19. Senhor, cara, puder, todo eu, toda a bocada da minha vida, que não seja eu falando, meu Senhor, abusando, meu Pai, quero a salvação no nosso meio, mover o Teu Espírito Santo. Pai, batismo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. 1 Reis 19, 19. Vamos ver, irmãos. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com o duodécima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. 20, por favor. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse-lhe: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Pode se sentar, irmão. Vocês já conhecem a história de Elias, né? O profeta Elias, o mais famoso da Bíblia, do Velho Testamento, profeta usado por Deus. Você conhece a história dele. E quando ele entra num momento difícil da vida dele, Deus fala para ele: vai lá e unge Eliseu em seu lugar. Aqui nós estamos falando do chamado, né, irmãos? O chamado de Eliseu. Quando ele jogou a capa, ele entendeu que ele estava chamando ele para ser o sucessor dele. Amém? Amém. Então, Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Quem que Deus chama, irmão? Quem está trabalhando. Né? A pessoa fala: eu quero ir na igreja, mas não quero fazer nada. Então Deus não vai te chamar. Você não quer fazer nada? Né? Deus está falando comigo e com você. Irmão. Ah, dá oportunidade. Quero não. Vai inovar. Não, vou não. Como é que Deus vai usar? Fala para mim. Deu oportunidade para você, irmão? Opa, amém. Glória a Deus, vou louvar o Senhor. Eu não sei louvar direito não, mas eu vou. Olha, eu vou ler um versículo da Bíblia. Eu vou agradecer a Deus, porque eu já acordei, tenho saúde, né? Não nega a oportunidade. Deus chama quem está trabalhando, irmão. Hoje de manhã nós estudamos sobre Samuel. Nós estamos lendo o livro de Samuel hoje. Samuel estava onde? No templo, quando Deus chamou ele. Ele estava fazendo o quê? Ele trabalhava no templo. Ele foi criado no templo. Amém? Então, as pessoas às vezes pensam assim: ah, eu vou lá na igreja, mas eu não quero fazer nada. Então você não quer servir a Deus, né? Porque nós temos que fazer alguma coisa, como a gente fala, nós falamos sempre, nós líderes. Eu tenho o maior prazer, irmão, de fazer algumas coisas na casa do Senhor. Se tiver que varrer, que limpar, eu faço, né? E não que eu faça porque por obrigação, eu faço com amor. Se não tiver ninguém para fazer, a gente faz, né? Vamos fazer mudança, nós fazemos mudança, a gente faz qualquer coisa. Tem que fazer coisa para o Senhor, né? Sempre trabalhar para o Senhor, irmão. É um prazer para mim ficar na porta. Hoje eu vim pregar o Evangelho, a pessoa falou: fica aqui. Eu falei: não, eu me sinto inútil, porque eu gosto de ficar lá, porque eu me sinto útil. Gosto de ficar ali na porta, porque é um ministério ficar ali, né? Você receber as pessoas é um ministério também. Então, irmãos, até que chegue alguém, né, um diácono que nós vamos colocar lá, que seja uma pessoa que tem que saber lidar com pessoas, e estar com a vida no altar, porque ali também é luta. Se a pessoa fica ali marcando bobeira ali, ó, tem que estar ligado no mundo espiritual. Vamos lá, vamos voltar para a palavra aqui. Amém? Amém. 2 Reis 6, 8. Capítulo 6, versículo 8. Vamos ler alguns textos aqui. 2 Reis 6, 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu companheiro, o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, para saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Olha isso, irmão, sério.
Isso é sério isso aí. O rei lá no quarto dele dormindo, e que no caso ele ia fazer reunião, falava tudo, e Deus revelava para Elias lá do outro lado, e falava, olha, eles vão vir por aqui, ó. Né? Olha, eles vão fazer dessa maneira. O que Deus quer falar comigo e com você, irmãos? Que Deus usa quem Ele quer. Deus revela as coisas, sim, mas do jeito dele, não é do nosso jeito. Eu falei de manhã aqui, as pessoas falam, né? Estou organizado para ninguém, estou falando porque você vê nas igrejas por aí, não aqui, que a pessoa determina, Deus vai mandar um anjo lá, Deus vai fazer. Bom, quem somos nós para mandar em Deus? Né? Será que Deus vai fazer? Será que Ele quer fazer? Será? Tem que ver. Ó, Deus revelava para ele, lá do outro lado, o que eles iam fazer. Então, irmãos, nós temos que vir a Deus, como foi falado aqui hoje, buscar a Deus, a igreja, ao louvor ao Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A revelação maior, irmãos, aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus não revela. Ela me revela, revela a você, qualquer um de nós. Amém? Então, nós temos que vir com esse intuito de buscar o Senhor. Louvar o Senhor. Amém? Buscar a Deus de todo o coração. Nós vamos... Eu tenho aqui um sermão, irmãos, mas Deus me deu umas coisas diferentes aqui. Veja bem. Quando Deus chamou Eliseu, o que ele fez? Ele estava lavrando a terra, né? Para quem não sabe, estava com 12 juntas de boi, lavrando a terra, e o profeta Deus passou por ele e jogou a capa. Como ele disse, você vai ser meu sucessor. Amém? O que ele fez? Ó, largou tudo. Largou tudo e serviu a Deus. Amém? O que Deus falou para Abraão? Sai do meio da sua parentela. Porque a parentela dele ia estragar o ministério dele. O que Deus falou para mim? Sai do meio da sua parentela. Amém? Vou falar de mim, não vou nem falar dos dois aqui. Vou falar só de mim. Muitas vezes Deus está nos chamando, irmão, para ir sair. Ó, para você sair para fora. Olha que absurdo. Sair para fora. Porque sair já é para fora. Mas às vezes Deus precisa falar isso. Você tem que sair. Senão eu não posso te usar. Vai te atrapalhar. Amém? Então às vezes a gente fica preso. Não, mas a minha irmã tem comigo. Minha mulher, minha esposa. Meu filho. Irmão, se Deus escolheu você, é você. O que o Eliseu fez? Eu vou dar uns beijos no meu pai, lá, eu vou despedir dele. Posso ir? Pode. Vai lá. Despede dele, mas ele não ficou lá, ele foi embora. A Ana fez um voto com Deus, irmão. Deixar o filho dela lá no templo. Ela andou, quando ele desmamou, foi lá, deixou ele. Se não me engano, ele tinha 3 anos. Deixou ele lá e foi embora. Deixou ele, cumpriu o voto dele. Ficou lá sozinho. E muitas vezes nós queremos companhia. A maior companhia que nós temos, irmão. Sabe quem é seu melhor amigo? Só Jesus. Só Jesus. Tem hora que nem o seu melhor amigo está com você. A hora que você precisar dele, ele está ocupado. Às vezes está viajando. Hoje é feriado. Deve estar viajando. Né? Meu melhor amigo, o seu eu não sei. Então, não fique, irmãos, contando com ninguém. Conte só com Deus. Às vezes Deus nos quer de todo o coração na nossa vida. Despede de seus parentes, serve a Deus. Mas todo mundo está naquela igreja lá. Deus mandou você para cá? Foi aqui que Deus mandou você? Tem que ter o seu lugar aqui. Por que você tem que ir lá? Se Deus mandou você para cá. Deus confirmou que é para você ficar aqui? Então fica aqui, serve a Deus. Mas está todo mundo lá, pastor. O que o Eliseu fez? Beijou e saiu. E foi servir a Deus. Abandonou tudo lá. Você vai ver mais para frente que ele faz até um sacrifício e tal. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Outra, a hora que ele se dispôs a servir a Deus, era opcional. Ele podia falar, não vou não. Imagina, deixar meu pai, minha mãe aqui, 2 juntas de boi, imagina o valor disso que tinha, financeiro, né? Ele falou, não, ele podia falar assim, não vou. Sabe o que ia acontecer com ele, irmão? Ele ia ser mais um, igual aquele jovem rico. Jesus falou para ele, você obedece todas as ordens, que legal, que bom. Olhou dentro dele e falou assim para ele, vai, vende tudo que você tem, dá os pobres e segue. O que ele fez? Saiu triste. Foi andando triste, foi embora. Era a única coisa que ele tinha que abrir mão. Amém? Então, irmãos, às vezes nós temos que abrir mão. Deus está falando para mim e para você. Abrir mão das coisas. Abrir mão de pessoas. Amém? Nós temos que abrir mão. Temos que servir a Deus. Para servir a Deus, irmãos, é você te amou. É você sozinho, você e ele. Quem ficou no deserto com Jesus? Ninguém. Só ele. Como é que ele venceu o diabo? A palavra. Não é? Podia chamar lá alguém para ficar com ele lá, o discípulo João Batista. Ô João, fica aqui comigo no deserto, ficar sozinho à noite, está cheio de férias aqui, o diabo está me tentando. Não.
Era ele tinha que vencer o diabo sozinho. E muitas vezes nós temos que vencer a nossa luta sozinho, irmão. Não fique esperando os parentes seus. Se fosse assim, Deus falar para Abraão, ó, fica aí no meio da sua parentela, traz todo mundo com você. Não, sai do meio da sua parentela. Sai daí. E a mesma coisa foi com Eliseu, irmãos. Se ele recusasse seguir o profeta Elias, ele não teria a porção dobrada. Olha como ele foi ousado. Olha só. Eliseu, 2 Reis 3:11. 2 Reis 3:11. E disse Jafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está. É isso mesmo, irmão? 3:11, 2 Reis 3:11. 2 Reis 3:11. Eu notei alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Para que consideremos ao Senhor por ele, então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. É que ficou para o final. Quem era Eliseu, irmão? Servo de Elias. Ó, lê comigo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. O que ele fazia, irmãos? Quando Elias ia lavar a mão, ele ia lá com a água. Peraí, chefe, peraí, eu vou lavar a mão do senhor. Peraí, que eu vou enxugar. Não se mexe, eu vou enxugar a mão do senhor. Peraí. Servo. E nós? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Ah, pastor, eu venho na igreja, louvo o Senhor. Tá bom demais. Deus está feliz comigo. Deus te chamou só para você louvar? É isso? Ou para servir? A pessoa fala: não, Deus só quer meu coração. Deus não é açougueiro. Deus não quer só o seu coração, Deus quer você inteiro. Não é? O que ele falou para Pedro? Se você não deixar te lavar, você não tem parte comigo. É o Pedro: não, Senhor, lava tudo. Não lava só o pé, não, lava tudo. Lembra disso? Essa passagem? Jesus, irmão, o Filho de Deus, hoje, né? Como nós sabemos que hoje, domingo, ele ressuscitou, né? Morreu sexta-feira, ressuscitou, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou, lavou os pés dos discípulos dele. Sabe o que é lavar os pés dos discípulos, irmãos? Eles andavam quilômetros a pé, o pé cheio de poeira. Depois cada um deles lá lavou o pé de cada um. E nós? Ele falou: façam vocês um com o outro. Quantas vezes você lavou o pé de alguém? Quantas vezes você já fez alguma coisa para alguém? Você está servindo a Deus mesmo? Será que você está servindo a Deus? De todo o seu coração? Ah, pastor, eu venho na igreja domingo, está ótimo, louvo ao Senhor, é só o começo, tá bom, a hora, para o começo está ótimo. E o resto? Você sabe o que é ser servo? Esse nome servo? Sou servo do Senhor, escravo. Isso quer dizer servo. Pode ir no Google aqui, você vai ver. Servo quer dizer escravo. Nós saímos de ser escravo do diabo lá do mundo e viemos ser escravo de Jesus. Então, o escravo, irmão, ele não tem opção. Ele não tem opção de fazer o que ele quer. Ele faz o que Deus manda. Amém? Muitas vezes nós estamos querendo só fazer uma coisa boa. Ah, eu só vou fazer isso porque é legal. Mas Deus não está falando para você fazer o que é legal. Está mandando o que foi falado aqui. Trazer o dízimo na casa do Senhor, não é opção. É opção, é mandamento. Você devolver o dízimo é obrigação sua como servo de Deus. Amém? Ah, o que os pastores fazem com o dízimo? Pergunta que você vai saber. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem internet. Tem tudo isso aí. Pergunta que você vai saber, né? Produto de limpeza, papel higiênico, copo, tudo isso está incluído aí no seu dízimo. Amém? Então, irmãos, você não tem que estar preocupado com isso, com o que vai fazer com o dinheiro. Você tem que devolver, é o mandamento. Deus te chamou para servir para você servir com todo o seu coração. Não é só a hora que você quer, na hora que você precisa. Não é. Não é assim não. Né? Foi falado aqui, olha como Deus fala. Ele falou para eles, os discípulos: e aí? Você monta muito duro? Lá em João 6. João 6,66, se não me engano. Está muito duro de si? Está muito duro? Pode ir embora. 6,66. Disse então
muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Está muito duro, quer ir embora? Próximo, por favor. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Olha o Pedro, crente. Ó, né? Não, só o Senhor tem palavra. Está duro para vocês? Ele falou antes, ele falou para eles: vocês só estão andando atrás de mim porque eu dou peixe para vocês, eu dou pão para vocês, só por isso. Você está atrás de quê, irmão? De peixe ou de pão? Ou da palavra? Eu podia chegar aqui, irmão, falar: Deus vai entregar a chave para você, ó, a chave do carro, a chave da casa, aquela vitória Deus vai te dar. Ele pode te dar, lógico que ele pode te dar, com certeza, irmão, mas não foi isso que ele mandou eu falar. E eu quero ser servo, porque eu tenho que mandar um dia, eu vou dar conta para ele do que eu falei aqui. Então eu quero dar conta do que eu falei e o que ele mandou eu falar. Não o que eu quero falar, o que ele mandou eu falar. Amém? Hoje é domingo de Páscoa, pastor, mas é dia de a gente meditar na palavra de Deus. Todo dia é dia de meditar. Amém? Se Deus mandar eu trazer uma palavra de alegria, não trago. Mas não é isso que está mandando, uma palavra de reflexão para nós. Você vê, a igreja está dispersa. Vocês estão aqui, mas a cabeça de vocês está não sei aonde aí. Né? Pensando no chocolate, amanhã é segunda-feira, vou trabalhar, minha dívida, meu trabalho, né? Minha família. E está perdendo a palavra de Deus aqui dentro. Vocês estão perdendo a atenção da palavra. Irmãos, presta atenção nisso. Era servo de Elias. Lavava a mão dele. Né? Foi servir Elias. Quando Elias ia junto para aprender. Ele era discípulo. Sabe o que é um discípulo? Vai junto para aprender como é que faz. Amém? Samuel foi discípulo de Eli, o sacerdote. Lá no templo, tudo que ele fazia, ele estava junto. Quando ele morreu, quem assumiu? Ele. Amém? Quem que Deus está falando? Então Eliseu foi ousado quando ele chamou ele. Ele falou assim: eu quero porção dobrada. Eu não quero só 10, eu quero 20. Eliseu falou para Elias: eu quero porção. Tá bom. Se você me ver subindo, você vai ter porção dobrada. E teve. Porque ele foi ousado no Senhor. Amém? Aí eu falei hoje aqui de manhã, eu vou falar de novo para você que tem chamado para ser líder, ser pastor. Você tem que estar preparado para as lutas. Estar aqui com o microfone na mão é a coisa mais linda. Melhor, irmão. A autoridade que você tem, glória a Deus, aleluia. Agora o preço que você paga. E o levante que é contra a sua vida. Tem que estar preparado. Tem pastor aí, você sabe, pode pôr na mídia que você vai ver. Pastor com depressão. Pastor com problema mental. Por quê? Porque a carga emocional é muito grande, irmão. Amém? Então você tem que estar preparado para isso. Todo mundo acha que o pastor, a pastora é super-homem. Nós somos seres humanos que nem vocês, temos problemas que nem vocês. Né? Às vezes nós estamos aqui rindo, mas por dentro nós estamos chorando. Foi falado aqui hoje é dia de Páscoa. Às vezes seu filho ou sua filha não vai se casa almoçar. Às vezes um parente seu que era para ir não foi. Né? Alguém que ia para mandar Páscoa para você não mandou, nem Páscoa, não deu feliz Páscoa, nem lembrou de você hoje. Aí você está quebrado por dentro aí, sentado aí, ouvindo a palavra. Amém? Então, e você não pode se entregar. Você tem que estar firme. Uma mãe, um filho ali na casa dela, não dá para esse Páscoa para ela. Não, é pior, deve ser a pior coisa do mundo. Né? Uma mãe que criou, que gerou, que fez. Amém? Mateus 20, 26. Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Desculpa. Ó, aquele que quer ser grande, seja o serviçal, seja o menor. Quem quer ser o maior, seja o menor. Amém? João Batista falou assim: que interessa é que o Senhor cresça e eu diminua. João Batista, profeta, e todo mundo respeitava. Amém? Interessa que o Senhor cresça e eu diminua. E nós temos que ser assim, irmão. Você quer ser grande no reino do Senhor? Seja o menor. Pessoas sonham grande. Ah, eu quero fazer acontecer. Mas é para Deus. Eu passei por outra igreja, irmãos. Eu via pastores falando de coisas daqui, só Jesus na causa. A igreja crescer. Nós líderes aqui queremos que a igreja cresça, com certeza. Que Deus mande um povo para cá.
que queira, que aceite, esse lugar vai ficar pequeno, irmão. Já tem profecia, já tem revelação, profecia para esse lugar, essa igreja, que faz isso aqui vai ficar pequeno. Vai dar um tempo que nós vamos ter que mudar daqui, um lugar maior. Mas teremos pessoas que querem servir a Deus. E quando a igreja estiver maior, a glória de quem? Glória de Deus. Não é para chegar e falar, não, a igreja tem 500 membros, tem 300, tem 100, tem 200. Isso aí não manda nada, irmão. O que manda, você está cuidando das ovelhas, é isso que manda. As pessoas estarem aqui recebendo a palavra. A hora que você sair daqui, a sua semana, talvez a semana que vem, você não tenha tempo nem de pegar uma Bíblia na mão. Mas a palavra de domingo vai ficar falando com você. Poxa, domingo eu fui na igreja, Deus falou comigo lá em Eliseu. Olha, Deus falou que eu tenho que servir mais. Olha, Deus falou. É isso, o louvor falou comigo. A palavra, puxa, como foi no meu coração, estava ferido, ferida. Aquela palavra veio, aquele louvor veio, assim, sabe? E veio. É isso aí, irmãos. Vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para lavar o pé do seu irmão? Está preparado para servir? Quem não vive, como é que é o ditado? Quem não vive para servir, não serve para viver. Uma coisa assim, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Não só servir aqui na igreja, irmão. Não estou falando, servir seu irmão, servir sua irmã, servir pai, mãe. Às vezes eu posso falar aqui para você, não, eu sou uma bênção, eu faço, aconteço. Às vezes a minha mãe está precisando de ajuda lá. E nem lá não vou ver ela. E aí? Ah, mas na igreja aqui eu sou uma bênção. E na minha família? Como é que as pessoas me veem? Será que eu tenho ajudado as pessoas lá? Será que eu tenho entregado Jesus lá com a minha vida? Muito sério, irmão. Muito sério. Vamos outro. Olha o que você está falando comigo com você hoje. Sobre servo. Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. Ó. 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, o Senhor, servo de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Lê comigo aqui, ó. Vou ler de novo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Ué, ele era servo de Moisés, né? Olha isso. Olha isso aí. O Eliseu tornava água na mão de Elias. E o Josué era servo de Moisés. Onde Moisés ia, ele estava atrás. Ele ia atrás fazer com ele, aprender. Quando ele morreu, quem sucedeu ele? Josué. Por quê? Porque ele era uma pessoa mais preparada, estava mais próximo de Moisés. Amém? Então, irmão, ele era servo. E eu e você? Nós temos sido servos do Senhor? Faz uma pergunta aí para você mesmo. Não estou te julgando, estou te perguntando. Você tem sido servo do Senhor? Como é que você está servindo a Deus? Ah, pastor, maravilha. Sirvo a Deus, tremendamente. Sabe? Um bom testemunho. Glória a Deus pela sua vida. Mas se você não está fazendo isso, irmão, nós temos que mudar. Porque um dia nós vamos chegar diante do trono de Deus. E Ele vai pedir conta até das minhas palavras e da sua também. Já pensou? E o testemunho? Aqui na igreja nós somos uma bênção, mas em casa é que nem o Pedro, irmão. Pega a espada lá e corta a orelha de todo mundo lá. A pessoa fala assim, eu estava falando com a minha mulher ontem. Quando eu não era evangélico, eu falava que eu ganhei uma Bíblia de uma pessoa da família. Irmão, a Bíblia eu ganhei assim, do jeito que eu peguei ela, coisa assim no instante. Ficou lá, pergunta para mim onde estava, nem sei, está lá, em algum lugar ela deve estar. Porque o testemunho da pessoa era péssimo. Falei, para ser crente assim, com essa pessoa aí, não quero mesmo. Não sei nem onde está a Bíblia. Porque o testemunho dela falava comigo, eu nem era evangélico, não era evangélico. Não sei onde está a Bíblia, não li a Bíblia, você vê lá, podia ter me ganhado por Jesus. O testemunho dela ter me ganhado por Jesus. Falava, poxa, vamos lá na igreja comigo. Olha, mas
Aquele testemunho não dá. Então nós temos que ver, às vezes nós estamos escandalizando alguém, nós temos que mudar. Deus está falando comigo, com você, para mudar. Você talvez não sabe, mas um dia que você pega uma Bíblia, domingo, e sai para ir para a igreja, ou você sai do seu prédio, da sua casa, com a Bíblia na mão, ou com a intenção de ir para a igreja, tem alguém te olhando. E um dia aquela pessoa vai se converter pelo seu testemunho. Falar, eu via você, sabe? Eu via você indo para a igreja, todo domingo, alegre, como o irmão fala aqui. Porque os crentes são alegres, né? Você está sempre rindo, sempre. Mal sabe que as pessoas por dentro como você está. Né? Só por fora, casca, só casca. Por dentro você está quebrado. Mas por fora você está rindo, né? Alegre. E um dia alguém vai se converter pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. Porque um dia viu você indo para a igreja, um dia viu você servindo a Deus, passando luta e ali, firme com o Senhor. Nosso testemunho fala, irmão. Então, cuidado com o nosso testemunho. Cuidado. Segunda Reis 6,17, por favor. O Eliseu, irmãos, se você pegar a Bíblia, realmente ele recebeu porção dobrada de tudo que o Elias fez, ele fez em dobro. Se for estudar, você vai ver. Ainda nós vamos estudar ainda essa parte do livro, né? Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, o rei do Egito. 2 Reis 6,17. 6,17. Desculpa, eu falo meio errado aqui, meio enrolado. 6,17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O servo dele foi lá fora de manhã, estava cercado, o exército inimigo cercou. E o Eliseu, irmãos, ele tinha uma fé fora do normal. Né? Aí ele falou para Deus, abriu o olho do moço, o moço viu um montão de carros, cavaleiros de fogo do Senhor, anjos ali também para guerrear. Né? Muitas vezes nós temos que abrir os olhos espirituais, irmão. Pela fé. Eu vou falar para você, você pode falar assim, pastor, mas o senhor não acabou de falar que não tem que determinar as coisas? Não. Só que você tem que ter fé. Né? Deus tem propósito em tudo. Tudo que você passa na sua vida, até as lutas que você passa, Deus está te moldando. A Bíblia diz que nós somos do barro, na mão do oleiro. E Ele vai moldando do jeito que Ele quer. Enquanto não estiver do jeito que Ele quer, irmão, Ele não põe para ficar. Outra coisa, o barro mole, qualquer um pega e estraga. Então o barro, depois que Ele moldou tudinho, Ele põe no fogo. Está passando pelo fogo? Está no final da sua prova então. Se está no fogo, está no final, porque depois vai tirar e vai esfriar. Né? Põe lá. Aí, quando o barro passou pelo fogo, não ficou duro, pode pegar que ele não toma mais forma, já está duro. Agora quando ele está mole, todo mundo pega, fica formado. Qualquer um pega, ele está mole ali. Ó. Por isso que nós temos que ser barro duro, irmão. Para o mundo. E mole para o Senhor. Amém? Então, veja bem. Ele falou para Deus abrir o olho dele. Muitas vezes nós estamos só olhando, só a luta. Mas não cremos no Deus. Quem é maior? O Deus ou a minha luta? Deus. Ele criou o céu, a terra, o ar, o mar, o ser humano, o homem, a mulher, os animais. Irmão, criou tudo que existe. As estrelas. Ele conhece cada estrela pelo nome. Vai lá fora e olha para você ver quantas estrelas tem no céu. Ele conhece cada uma pelo nome. Ele criou cada uma delas. Ele é super poderoso. E o meu problema perto dele não é nada, perto dele. Ele é maior que tudo. Mas eu deixo que o meu problema passe a ser meu Deus. Né? Meu problema passa porque eu me preocupo mais com o meu problema do que com Deus. Amém, irmãos? Então, Deus está falando para nós, tenha fé. Abra os seus olhos espirituais. Pergunta para Deus, Senhor, por que eu estou passando essa luz? Por que eu estou passando por esse deserto? Por que, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Faz que nem o Isaías. Ó, eu vi o trono do Senhor, eu sou um pecador. Eu vivo no meio de um povo de pecado, eu tenho impuros lábios. Senhor, eis-me aqui. Amém? Chega, irmão. Olha para a sua vida para trás, olha para trás. Vê quantas coisas você já passou que Deus te livrou. Chega. Agora está na hora de você se entregar para o Senhor.
Ele está esperando isso de mim e de você. Está na hora de entregar. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Por que eu estou passando essa luta? O Senhor quer me ensinar o quê? O que eu tenho que fazer, Senhor? Fala com Deus. Abra os olhos espirituais, como Deus falou para Deus abrir os olhos do moço. Amém? Olha só, olha o que eu escrevi aqui. Nós temos que orar ao Senhor para que Ele, através do seu Espírito Santo, abra os olhos espirituais dos nossos familiares, pai, mãe, filho, mulher, irmãos. Nós temos que orar para isso, para que Deus venha abrir os olhos espirituais deles. Eliseu foi um homem íntegro, fez muitos milagres com seus dons que Deus lhe dera, para ajudar aqueles que estavam padecendo necessidades, como o seu mestre Elias fez. E Jesus, com os pães e peixes para o povo com fome. Os dons que Deus nos dá, irmão, é para a obra de Deus. Nós temos que ajudar as pessoas. Nós temos que fazer o Senhor. Amém? Ajudar primeiro quem? A nossa família e os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Pessoas que frequentam a igreja. Estão servindo a Deus. Amém? Então, o que acontece? Nós temos dons. Os dons não são nossos. Os dons são de Deus. Ele nos deu. E um dia nós vamos dar conta para Ele. Amém? Você pode falar, pastor, eu não tenho nenhum dom. Tem. Você tem algum dom escondido aí. Você que não sabe que tem, mas tem. Né? Um dia Deus vai revelar para você. O que você temos feito para o Senhor? Não, eu vou falar de mim, tá? Eu faço muita coisa para Deus. Tudo que Ele já fez por mim, irmãos, eu faço pouco. Devia fazer mais, muito mais. Eliseu era um homem de confiança. As pessoas confiavam nele, como a sunamita confiou nele, e não em Geazi, seu servo. As pessoas, irmãos, falei hoje de manhã, você tem chamado para ser pastor, para ser líder, se prepare, porque o seu testemunho fala. Não precisa você pregar nada. As pessoas têm que ver confiança em você. Não precisa pregar nada. Você tem então a autoridade que Deus te deu, usar ela em vão do reino de Deus. Né? Como é que você vai contar o segredo para alguém que você sabe que ele não vai guardar? Como é que você vai pedir oração para alguém que sabe que vai espalhar para todo mundo o que você está passando? Não vai. Então, o nosso testemunho fala, nós temos que ter um bom testemunho, né? Orar a Deus, usar o dom que Ele nos deu, porque um dia nós vamos dar conta para Ele. Então, Eliseu era um homem íntegro. Íntegro, irmão. Ninguém pode falar nada de nós. Se falar, tem que ser mentira do diabo, não verdade. Né? Falando para você da pessoa da minha família que o testemunho dele é péssimo. Ia na igreja, glória a Deus, não, Deus chama, vem como está, mas você não vai ficar como você está, não vai mesmo. Se você vai ficar como está, você vai ficar no deserto, simples assim. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim, então não vai ter que mudar. Deus não chamou para não ficar assim, né? Deus nos chamou para mudar, irmão. Ele quer mudar, Ele quer nos usar. Eu falei aqui hoje de manhã. Você vê uma pessoa que não conhece Jesus. Deus vai usar quem para pegar Jesus para ela? Um anjo. Deus vai mandar um anjo lá. Você está lá, a pessoa no pecado, está lá, aí vem um anjo. Imagina só um anjo descendo. Aquele anjo com a asa aberta, com a espada na mão, fala assim: Eduardo, você está pegando, eu morro na hora. Já pensou? Quem que Deus usa? Ser humano, eu e você. Por quê? Nós somos um canal de bênção na mão de Deus. Ele quer usar eu e você. Mas pastor, eu sou pecador, sou falho, eu também sou. Bem-vindo ao time. Amém? Quem não falha? Todo mundo falha. Mas Deus quer nos usar. Através de nós, da palavra de Deus, irmão, a pessoa é salva, ela vai morar no céu, porque você pregou para ela. Deus não vai usar o anjo. Os anjos queriam pregar, Deus falou não. Vou usar o ser humano. Amém? Então se prepare para que Deus te use. Pergunta para Ele: Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? Como é que o Senhor quer fazer? Ó, eu e você, as pessoas têm que confiar em você, contar segredos, esperando que você vai guardar o sigilo. 2 Reis 4, 27. 2 Reis 4, 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-lo. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste, é amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Irmão, Deus não revelou para ele o que ela tinha.
Aí você vem na igreja achando que Deus vai revelar tudo aqui no altar. Ah, vou lá na igreja, Deus vai revelar tudo. Nem sempre Deus revela. Vou falar de novo. Se Ele revelar, Ele é Deus. Se Ele não revelar, Ele continua sendo Deus. Mas você às vezes tem que se manifestar. Você tem que falar: pastor, olha, estou precisando de estou precisando de uma oração aqui. Aonde? Na minha área financeira. Olha, estou passando no meu casamento não está bom. Minha saúde, pastor, ó. Você acha que, não, eu vou lá na igreja, vou ficar sentado, Deus vai revelar. Tá. Se Deus não revelou para o profeta Eliseu que o filho da mulher tinha morrido, acho que Ele vai revelar a você. Tem que falar, irmão. Tem que pedir. Amém? Vinde a mim. Todos que estão cansados e oprimidos. E eu os aliviarei. Mateus 11:28. Viva isso. Ele vai aliviar, não é nós. Nós temos palavra para orar para você. Orar. Às vezes nós oramos, eu vou contar um segredinho para vocês. Às vezes nós estamos mais quebrados que vocês. Estamos ali rindo, orando, mas o seu problema é menor que o nosso. Né? Mentira? Às vezes você está orando, as pessoas estão orando por você, você está achando que você é um coitadinho. Mas quem está orando por você está passando luta pior que você. E está dando glória a Deus e aleluia, está na igreja. Dando glória a Deus e louvando ao Senhor. E orando. Entendeu? Então, não fique esperando que Deus vai revelar. Você tem que ir atrás. Vinde a mim. Toma atitude. A mulher foi atrás de quem? Do profeta. Ela foi atrás dele. Certo? Só que Deus não revelou. Já oramos, já lemos esse mesmo. Irmãos, ó, sabe como é que nós vamos vencer? Joelho no chão, jejum e oração. Quarta-feira nós temos oração aqui na igreja. Você pode falar assim: pastor, mas eu oro na minha casa. Glória a Deus, que bom que você ora. Mas a oração junto com a igreja é outro nível. Outro nível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. É outro nível de oração. Concordo com você, eu também oro na minha casa. Mas a oração na igreja é diferente. A igreja tem louvor, tem palavra, está todo mundo junto. É diferente. Você sente a presença de Deus aqui. Né? Então, quanto tempo de oração, pastor? 40 minutos. 30, 40, quanto você aguentar? Aguentou, levanta, senta, vai ler a palavra, vai louvar. E tem gente que fica mais, né? Tem gente aqui que se ficar 2 horas aqui orando, ela fica 2 horas orando. Por ela, tranquilo. Né? E eu já não sou muito. 40 minutos, 50 minutos, para mim está um bom tanto. Né? Mas nós temos que orar. Nossa arma, jejum, oração e louvor. Nós temos que estar onde Deus quer que nós queremos, onde Deus quer que nós estejamos. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Eu falei hoje de Saul. O Saul, irmãos, era uma bênção. Ele começou bem, mas terminou mal. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Por quê? Porque ela quer fazer do jeito dela. O Saul queria fazer tudo do jeito dele. Aí Deus falou: não quero mais você não. Não quero, mas eu vou te rejeitar. Porque você quer fazer do seu jeito. Para fazer do seu jeito, não precisa estar na igreja. Né? Você tem que fazer do jeito que Deus quer que você faça. Amém? Então, irmãos, eu falo isso com toda a autoridade. Jejum, oração e louvor são as armas que nós temos. E joelho no chão. Jesus orava de pé? Sim ou não? Quando ele foi lá, que ele foi entregue, foi traído por Judas, como é que foi? Ele estava orando aonde? Lá nas Monte das Oliveiras, sozinho, de pé, ou de joelho. Por quê? Por que de joelho? Sinal de humilhação, sinal que você está se humilhando para Deus, né? Você está se entregando para Deus. Você pode orar de pé? Lógico que você pode. Está lá no seu serviço, lá lavando roupa, mulherada, limpando a casa, está orando, está louvando a Deus, lógico. Mas se você puder orar de joelho é diferente. Você está se rendendo a Deus. Você está se rendendo a Ele. Então, irmãos, até isso muda. Até a sua posição de oração muda. E Deus, irmãos, Ele é tão bom. Hebreus 1,14. Quando você ora,
o céu se move. 1,14. Você ora, o céu se move. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Você vai morar no céu? Sim ou não? Sim. Então você está salvo. Gente, vocês estão aí? Olha para mim aqui, por favor. Vocês estão aí, não? Sim. Nós estamos domingo na igreja. Eu estou falando aqui, ó. Falta 15 minutos, já entrega o microfone. Vocês estão aqui? Sim. Então vamos ler aqui, ó. Não são porventura todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Sim. Deus está falando. Quem são os espíritos ministradores? Quem são? Os anjos. Deus envia anjo a nosso favor quando você ora. Hã? Então você vai herdar a salvação. Os anjos estão trabalhando por você. Anjo não é para ser adorado. Já foi falado aqui. Anjo, ele trabalha a nosso favor. Se você vê um anjo, irmão, dá glória a Deus, aleluia. Não vai fazer que nem o João lá, se prostrar o pé dele. Não, levanta. Sou teu conservo. Levanta daí, tem que adorar a Deus. Amém? Se você vai dar salvação, os anjos estão a seu favor. Então, irmãos, sabe que você não está sozinho. Jesus estava sozinho no deserto, porque ele precisava ficar lá. Quando acabou aquela luta toda, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram ele. Os anjos vieram servir Jesus. Está na Bíblia isso. Vocês estão me olhando com a cara de janela. Está na Bíblia, né? Pode procurar lá que você vai ver. Amém? Mateus 4. Os anjos do Senhor protegem as pessoas que servem a Deus. Você serve a Deus? Salmo 91, 11, por favor. Se você serve a Deus, os anjos estão trabalhando por você. Você nunca está sozinho. Você não está sozinho. 91, 11. Porque os anjos, seus anjos darão ordem ao seu respeito. Respeito de quem? Hein? Vocês estão aí? Estão aí? Respeito de quem? Porque seus anjos darão ordem a teu respeito. Respeito de quem? Nós. Para te guardar em todos os teus caminhos. Você nunca está sozinho. Você não está sozinho, mas você tem que orar. Depender de Deus. Deus quer dependência. Né? O Saul não foi dependente. Ele foi lá e fez do jeito dele. Tinha que depender de Deus. Ele estava sendo provado e foi reprovado. Às vezes nós estamos sendo provados para ser aprovado, irmão. Então nós vamos depender de Deus. Ora a Deus, busca a Deus. Não dá um passo sem ele não, se ele não falar que sim, você não faça. Você não sentiu paz, não faça. Agora, se sentiu paz, Deus não precisa usar ninguém para falar com você. Você orou, sentiu paz, Senhor, vou fazer. Se o Senhor está nesse negócio, vai dar tudo certo. Amém, aleluia. Se não está, já fala logo, Senhor, para mim não fazer. Dessa maneira, irmão. E Deus envia a nosso favor. Os anjos trabalham a nosso favor, irmão. Amém? O que podemos aprender com Eliseu? Aos olhos de Deus, uma medida de grandeza e a disposição para servir aos pobres e aos necessitados, e também aos ricos e necessitados. Sabe que tem rico e necessitado? Você sabe, mas eles não sabem. Você sabia que tem rico e necessitado? Foi falado aqui. Tem pessoas que vivem com salário mínimo melhor do que quem ganha 10 salários mínimos. Tem. Eu já vi. Onde eu trabalhava tinha. Pessoas que ganham muito bem, mas irmãos, não tinha paz. Por quê? Está devendo no banco, na mão da agiota, na mão do outro agiota, empréstimo consignado, né? E não tem dinheiro. Ganha muito bem, mas não tem dinheiro na mão, né? E às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, não gasta tanto, tem lá o dizimista, e Deus abençoe e multiplica o salário dela. Então, tem rico também que precisa de ajuda, irmão. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não tem paz. Sabe quem Deus vai usar para falar de Jesus para ela? O anjo. É? Não, você. Deus vai usar. Pastor, não sei pregar a palavra. João 3,16. João 3,16 diz o quê? Vocês estão aí? Ó, nós estamos na igreja. Vocês estão aí? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todos aqueles que nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está difícil hoje, rapaz. Meu Deus do céu. Está difícil de irmão aqui hoje. Ó, tem rico necessitado também. Sabe necessitado do quê? Da palavra de Deus. Deus quer usar você. Você vai chegar de uma maneira lá e vai falar de Jesus para eles, né? Às vezes você não pode falar de Jesus, mas você pode falar com a sua vida.
seu testemunho fala, seu jeito, né? Sua maneira de se portar, sua maneira de viver. E vou falar para você que às vezes, muitas vezes não tem oportunidade de falar de Deus, de Jesus, a Bíblia, mas a Bíblia somos nós. A Bíblia que eles vão ler são a nossa vida, somos nós, nossa maneira de viver, maneira de fazer, maneira que você se porta, a educação, né? Chegar no horário, essas coisas não falaram, irmão. Crentes são os piores que tem para chegar atrasados, sem onda agora. Mas, uma luta, irmão, ontem uma luta, o seu patrão não é cristão, ele não quer saber não. Se você tem luta, se não tem. Ele quer saber que 8 horas da manhã sempre quem está lá. Interessa se você tem luta, se não tem, se o ônibus parou, quebrou. Interessa, você tem que estar lá 8 horas. Entendeu? 9 horas, sei lá, 7 horas. Ele não quer saber disso. Então as pessoas acham que o patrão vai entender, porque ele é cristão e Deus está no negócio, Deus não está nesse não. Não está nesse negócio não. Mas Deus vai colocar a mão, sei lá. Deus vai colocar a mão, vai fazer coisa de Deus, vai fazer coisa errada, irmão. Né? Você entrou numa empresa, você assinou um contrato para você estar lá X horas da manhã. Você tem que estar lá, não interessa. Se você dormiu bem, se você não dormiu, se teve ônibus quebrou, está greve, você tem que estar lá. Para fechar, irmão, vamos parar, já vamos entregar o microfone, tá? 2 Reis 13, 20. Olha só que tremendo isso. 2 Reis 13, 20. Depois morreu Eliseu. Homem de Deus e mulher de Deus também morre, viu? Aqui, ó, morreu. Ele morreu com uma doença. Qual era a doença dele? Ninguém sabe. Ninguém sabe do que ele vai, mas ele era usado por Deus, pastor. Quem disse que ele não morreu? Quem disse que ele não ficava doente? Aí, ó. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas moabitas invadiram a terra. Ele entrando do ano. A minha versão é diferente. Põe outro, por favor, 21. Sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, eis que viram a tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha quanta unção que tinha esse homem. Pôs de morto. Né? O que acontece? Eles estavam enterrando, talvez você não entendeu, eles estavam enterrando, levando um morto. Aí eles viram a tropa que iam atacar eles. O que eles fizeram? Jogaram o homem ali na tumba, na cova de Eliseu e saíram correndo. E o homem tocou nos ossos de Eliseu, o corpo dele morto, ele ressuscitou. Por quê? Porque até o seu osso, até o seu corpo, Deus cuida, irmão. Até o seu corpo, Deus usa. Olha só que tremendo isso. O poder não é, o Eliseu não tinha poder nenhum, o poder era de Deus. Né? O poder de Deus. Então, às vezes você fica pensando, puxa, mas eu não sou nada, não sou ninguém, né? Não tenho nada. Você tem Deus na sua vida. A unção de Deus está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida. Isso é o tesouro maior que nós podemos ter, irmão. Tem muito rico por aí, pobre. Tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem Espírito Santo, não tem nada. E nós somos pobres e estamos felizes aqui, ó, dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Versículo 14 ao 19. Já vou. 14 a 19. Versículo 14, no mesmo capítulo 13. 2 Reis 13, 14 ao 19. 2 Reis 13, 14. Aí, garoto. E Eliseu estava doente. Ué? Irmão, como é que pode o homem de Deus ficar doente? E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. Rapaz, ele morreu. O Elias não morreu, mas ele morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Lembra quem falou isso? Ele falou quando Eliseu foi levado ao céu. Eliseu disse: toma um arco e flechas. Tomou o arco e flechas. Então disse o rei de Israel, ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Era uma profecia, irmão.
Disse mais: toma as flechas, tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Só 3 vezes. Próximo versículo. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Eliseu está lá morrendo, o rei está precisando de ajuda, vai lá falar com ele. Ele fala: ó, pega a flecha, vem aqui. Um ato profético. Atira aqui na janela. O Oriente, atirou. Aí ele falou: agora pega a flecha e risca no chão. Mal sabia ele, quantas vezes ele riscasse, era quantas vezes ele derrotar o inimigo. Né? O que eu quero trazer para nós, irmãos? Muitas vezes Deus fala assim, né? Ó, Deus está entregando hoje a bênção aqui, ó. Deus está aqui nesse lugar. Eu já vi acontecer aqui. Levanta a sua mão. Sabe o dinossauro Rex? Que fica com a mãozinha assim, ó. Vocês estão me olhando com a cara. Você sabe que é dinossauro? Ele levanta a mão. Ele fica só assim, aquele bracinho curto. Tem gente que nem levanta a mão, irmão. Mas assim, rapaz, levanta essa mão aí. Levanta essa mão, Deus está falando que vai entregar a bênção para você. Só 3 vezes. Ele não acreditou na palavra do profeta, porque o homem estava morrendo. Ele tinha que fazer umas 5 vezes, riscar o... Irmão, tinha que riscar o chão 1000 vezes lá, ó. Vou riscar aqui, ó. Quantas vezes eu vou derrotar o inimigo? Muitas vezes Deus fala aqui na igreja, já vim falando. Levanta a sua mão. Ai, que saco. É assim que a pessoa fala. Tá bom, vai, vou levantar. Não tem fé. Aqui tem profeta, tem profecia de Deus. Às vezes as pessoas estão falando com você e você não está prestando atenção. Deus está usando a pessoa para falar com você e você não está prestando atenção. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com o que as pessoas estão falando. Glória a Deus. As pessoas estão falando. A potência? As pessoas estão falando aqui, irmãos, e nós não estamos dando atenção. Então, nós temos que prestar atenção no que o profeta está falando, a profetiza. O que quem está com a palavra está falando, irmão. Amém? Não vou com isso não. A palavra de Deus vai ser pregada. Eu peguei no microfone quarta-feira e acabou a luz. Hoje de manhã nós começamos a falar Bíblia e acabou a luz. Eu falei: não vou parar não. Vambora. Pra cima, vambora. Manda pouco, Jesus. Não vou parar não. Vou pregar. Nem se precisar pregar sem microfone, eu prego, estou entregando o microfone. E aí, irmãos, nós temos que prestar atenção. Às vezes Deus está usando alguém para falar. Eu vou contar para vocês rapidinho. Testemunho. Eu fui uma vez numa igreja, eu estava olhando para o imóvel meu. Deus me dá um imóvel. Eu fui numa igreja uma vez e o profeta falou assim: levanta a sua mão, abre a sua mão. Levantei a mão e abri a mão com fé. Amém. Ele falou assim: receba, Deus está te dando um imóvel, a chave de um imóvel. Eu falei: amém. Aqui não, Deus está dando a vitória. Levanta a sua mão, pessoa. Levanta a sua mão, levanta a cabeça, levanta, põe a sua vida no altar, fala com o Senhor, sabe? Serve a Deus. Servir a Deus é muito bom, irmão. Aqui nós temos luta, nós estamos caminhando para o céu. Nós vamos morar no céu, irmão. Amém? Essa luta aqui é passageiro. É ficar brigando por causa de carro, de casa, né? Isso vai ficar tudo aí, irmão. Ficar tudo aí, nós vamos morar no céu. Lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor. Nós vamos cear com Jesus. Olha só. Não é bom servir a Deus? Amém? Amém. E agora essa oportunidade, palmas do Senhor.